Vamos encerrar essa abertura com o Pai Nosso, para que nós pudéssemos já entrar na sintonia da reflexão. O Rogério disse, né, que eu ia fazer a preleção. Não, nós vamos fazer uma reflexão junto sobre o estudo do Pai Nosso. Não sei se vocês têm percebido que desde o mês passado nós estamos trazendo alguns temas para reflexão voltado em relação à prece, a maneira de fazer a prece, a maneira de pedir. O primeiro tema foi até a Ariane que trouxe sobre pedir e obtereis. O Evangelho nos traz a maneira correta que nós temos que nos direcionar a Deus para pedir, para levar as nossas necessidades até Ele. Depois veio a questão da prece, e o Evangelho também, através de Emmanuel, nos trouxe que a maneira melhor de nos conectar com Deus é abrindo o nosso coração, deixando a nossa alma se ligar a Deus. E não aquela prece que nem eu comentei, quem estava aqui, eu acho que se lembra, que a gente começa a rezar, bate no teto e cai, né? Aquela prece que a gente começa a fazer, daqui a pouco você não sabe se está no meio, se está no fim, né? Começa a fazer o Pai Nosso, daqui a pouco você não lembra nem mais o que está rezando. Então, o Evangelho ele vem nos mostrar que essas preces feitas desse jeito não tem valia. Não tem valia, não é pelas palavras, é pela conexão, é pelo sentimento que nós estamos colocando naquele momento, naquelas palavras, para dirigir para a Deus. Porque a oração nada mais é que uma conversa com Deus, uma conversa de filho para pai. Nós, aqui encarnados, quando nós queremos alguma coisa, a gente fica tudo meiguinho, não é? Quando mais jovem com os pais, hoje em dia com o marido, com a esposa, a outro olha e ainda fala assim, está querendo alguma coisa. Por quê? A gente se enche de meiguice para pedir as coisas aqui na Terra, pedir as coisas materiais. Por que não a gente ter o coração de amor e de meiguice para falar com Deus? Então, esse mês é um mês que nós vamos encerrar ele. Encerrar não, porque a semana que vem já não é mais julho, ainda tem a última parte do Pai Nosso. E nós estamos trazendo a reflexão passo a passo do Pai Nosso, frases por frases. E essa questão dessa divisão não foi coisa inventada pela nossa casa. Se nós formos lá no Evangelho, no capítulo 28, no finzinho do Evangelho, antes da coletânea de prece, a primeira prece é a prece de Pai Nosso. Porque Kardec foi orientado pela espiritualidade maior, e se ele, para colocar esse Pai Nosso explicativo, frase por frase, porque senão nós não entenderíamos o sentido profundo desta oração que Jesus nos trouxe. Tanto não entenderia quando, lá mesmo na época que Jesus aqui estava, não sei se vocês se lembram, eu comentei aqui, Emmanuel nos traz que Pedro chegou para Jesus todo aborrecido, dizendo a ele, Senhor, eu rezo, rezo, mas as coisas não resolvem, Deus não me atende. E aí Jesus fala para ele, mas Pedro, como você está orando? Aí Pedro diz o seguinte, Senhor, eu estou precisando que alivie um pouco meu fardo, a minha caminhada está muito difícil, as coisas estão muito difíceis aqui na terra. E começou a dizer para Jesus tudo que ele estava pedindo. E
ele estava pedindo o quê? Só as coisas materiais. E aí ele ficou descrente. Por quê? Porque ele achava que ele não estava sendo atendido. Mas veja bem, Jesus quer nos chamar a atenção para que a gente abra os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para perceber o quanto nós somos auxiliados. Só o fato de estar na presença do Cristo, recebendo os ensinamentos diretamente de Jesus, essa era a maior oportunidade, o maior auxílio que Deus estava dando a ele de crescimento. Então Jesus disse para ele: Pedro, enquanto você buscar as coisas materiais, as coisas supérfluas, banais, você estará sempre entristecido, porque não serão atendidas da maneira que você quer. Porque todas as nossas preces são atendidas. Todas. Quando nós achamos que elas não estão sendo atendidas, é porque elas não foram atendidas da maneira que nós pedimos. Porque Jesus vem nos alertar e quando nós fazemos essa prece, e a reflexão de hoje é o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Quando nós pedimos, fazemos essa prece, e nesse trecho, o que a gente pede? A gente pede para trocar de carro. A gente não pede a Jesus que nos auxilie, que chegue mais trabalho, né? Que a gente trabalhe mais, que a gente seja merecedor. Não, a gente quer o imediatismo e a gente pede as coisas materiais. A gente pede para trocar de carro, a gente pede para Jesus auxiliar o filho que vai fazer uma prova para passar lá na faculdade, mas você não sabe nem se ele estudou, certo? Porque quando nós fazemos a nossa parte, com certeza o plano espiritual também está do nosso lado, nos auxiliando. E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Aliás, não, a grande maioria das vezes não acontece do jeito que a gente quer, porque nós não precisaríamos daquilo naquele momento. O que acontece? Nós pedimos as coisas materiais voltadas para o nosso orgulho, nossa vaidade. E quando, um exemplo, vou trocar de carro, a primeira coisa que você quer fazer é mostrar o carro para todo mundo. Não é isso? Mostrar que você está melhor. Quando um filho passa lá no concurso, a mesma coisa. Você sai ligando todo mundo, todo orgulho. Isso é vaidade. Então ele fala que tudo o que é pedido por ganância, por ambição, por vaidade, não seremos atendidos do jeito que nós queremos. Agora, quando nós nos voltamos para o pão espiritual que Jesus se refere nesse trecho do Evangelho, nós mudamos a nossa rogativa. Nós mudamos o nosso pedido. Nas nossas dificuldades, nós vamos pedir o quê? Senhor, me dê forças para que eu consiga passar por esse período. Senhor, me ajude a encontrar um caminho, me dê clareza. É a conexão com Deus.
quando nos conectamos com Ele, nós recebemos o auxílio. Porque nós estamos nos propondo a melhorar. Porque quanto mais mudamos a nossa conduta espiritual, mais conectados estaremos com a espiritualidade, com Deus. E aí nós vamos saber fazer a nossa prece. E aí vamos entender também quando não recebemos aquilo que nós pedimos. Porque aí nós vamos entender que não está no momento. Que eu não preciso daquilo nesse momento. E que Deus, Ele escutou sim minhas preces. Porque a oração, ela é que nem uma árvore que produz o ano inteiro. Uma árvore que produz o ano inteiro, todo momento que você chegar até ela vai ter fruto. E a oração do Pai Nosso é da mesma maneira. Todo momento, em qualquer momento que seja qualquer motivo, que nós fizermos a oração conectado com a espiritualidade, conectado com Deus, nós vamos receber os frutos. Pode ser que não seja aquele fruto que a gente está querendo, mas nós vamos receber o fruto que nós merecemos. De repente eu peço um carro novo e eu ganho mais trabalho. Eu não estou sendo ajudada, porque não é através do trabalho que eu vou conseguir conquistar as coisas materiais. Então, eu estou sendo ajudada. Mas nós somos imediatistas. Nós achamos que Deus está a nosso favor como um funcionário que você vai lá e pede ele e ele faz na hora. E do jeito que a gente quer. E não é assim que funciona. Porque Deus nos conhecendo e conhecendo as nossas necessidades de mudança, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Chico diz o seguinte, que pedir o pão, ele dizia, né, o seguinte, que pedir o pão é muito fácil. O difícil, o pior da situação é que você pede o pão. Aí daqui a pouco você pede a manteiga, aí você já quer uma geleia, mas não tá bom, você já quer um queijinho. Então o que acontece? Nós buscamos tem esse anseio dessa busca incessante, desmedida e desnecessária das coisas materiais. E esquecemos de pedir a Deus que nos fortaleça, que nos oriente, que nos sustente nas nossas dificuldades. Quando a gente busca esse pão espiritual, nós estamos conectados com Jesus, com os nossos mentores, e aí a gente recebe as instruções, as orientações que a gente precisa. Isso é ter ouvidos para ouvir. Quando nos voltamos só para as coisas materiais, dificilmente a gente é atendido. Porque no Evangelho do Cristo ele diz o seguinte: buscai o reino de Deus e o resto virá como acréscimo. Não é a gente, entenda bem, não é buscarmos viver para a religião e deixar de trabalhar. Não é isso que o Evangelho vem trazendo para nós.
Tanto é que Kardec, quando foi chamado pela espiritualidade para codificar a doutrina dos espíritos, ele chegou para o espírito de verdade e disse o seguinte: tá bom, não foi nessas palavras, viu? Mas foi exatamente assim. Tá bom, você vai ser meu guia, você vai me auxiliar aqui na parte espiritual, mas e a parte material? Você também vai me ajudar? Vocês vão me ajudar? Ele disse: vamos, porque se eu deixar de te ajudar, isso quer dizer que eu vou deixar de te amar. Então, veja bem, nós vivemos num mundo de matéria, aonde ainda precisamos das coisas materiais, mas ela não é tudo na nossa vida. Por que, que ele foi auxiliado? Porque a missão dele era para um bem maior. A missão dele era salvar vidas, né? Porque tirar as pessoas da ignorância espiritual é salvar vidas. Agora nós queremos o quê? Queremos só ver a nós. Quando a gente quer o pão, a gente só quer para nós. A gente pede, a gente pede alguma coisa pensando no vizinho que está passando fome. Ou a gente pede a Deus que nos dê sabedoria para fazer uma prece para aquela criatura que está em dificuldade. Ele não pede. E na maioria das vezes, nós só fazemos as nossas preces, principalmente quando estamos em dificuldade. Não que isso seja errado, mas o certo não é lembrar de Deus só nas horas difíceis. Porque Ele está conosco o tempo todo, tanto nas horas difíceis quanto nas horas alegres. Porque Deus é alegria, Jesus é alegria. Então, que nós possamos lembrar que os nossos pedidos, que o pão que a gente pede através da prece, que ele não seja só o pão material. Não é errado nós pedirmos. O que é errado é nós pedirmos o supérfluo por ganância, por vaidade. Eu quero para mim. Esta casa é minha, esse filho é meu. O que nós temos aqui? Nem nosso corpo físico é nosso. E quando nós partimos dele. Então, que nós possamos refletir e pedir a Deus que nos dê clareza para que as nossas preces cheguem até Ele. Com a mesma meiguice, com o mesmo amor que às vezes a gente desperdiça com as coisas materiais e supérfluas. Então, que nossa reflexão essa noite possa, esse trechinho do Evangelho, possa fazer a diferença. Eu não sei vocês, mas para mim, depois daquela reflexão da prece, toda vez que eu vou orar, eu penso: Senhor, será que eu estou fazendo direito? Né? Porque a gente falar para o outro é fácil, mas nós temos que falar para nós mesmos. Nós temos que trazer o que a gente aprende no Evangelho para nós mesmos. Chegar em casa, quando a gente for pedir alguma coisa, peraí, vamos ver se isso aqui é supérfluo ou não. Será que eu estou precisando disso mesmo? Que a gente analise o Pai Nosso com carinho e sinta a profundidade que essa mensagem nos traz. E assim nós vamos nos elevando, nos conectando cada dia mais com a espiritualidade e, acima de tudo, com o nosso Mestre Jesus e com Deus, nosso Pai. Que vocês tenham uma semana abençoada.
que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, não te esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feita o alimento nesse dia para nos agora e sempre. E perdoar as nossas ofensas de um modo maior. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, não pode me esquecer, esqueci teu amor, ela por mim, ela por mim, que seja feita assim. Não deixei cair em tentação, mas livrai de todo mal. E assim, embalado pelo som dessa música, os nossos corações em harmonia, ligados ao amor, nós vamos assim, Mestre Jesus, poder a Ti, e reúna tudo que tivermos de melhor, e que esse sentimento possa ser transformado em vibrações de amor, de carinho, de cura, e que essas vibrações, ó Mestre, que as Suas mãos generosas as leve dos países que estão, aonde há fome e miséria, nos leitos de dor e sofrimento, nos lares em desajuste, em desarmonia, a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de dor, que possa, Mestre querido, levar muita luz, muita paz a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibração. Que os lares desses companheiros possam ser iluminados pelo teu amor e que possa também, junto conosco, adentrar o nosso lar. E assim deixando nele o seu amor. Para quando retornarmos à nossa casa, nós possamos encontrar a sua luz, a sua paz, envolvendo todos que lá ficaram. E que nesse momento, Mestre, nós possamos também, na hora do passe, receber que naquele momento
Vamos imaginando a figura doce de Jesus, para que o nosso coração se conecte a Ele. E assim receber toda a luz, todo o tratamento necessário. E que na próxima semana nós possamos estar aqui melhores do que hoje, envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia.